tempo, vindo do alto, nos lembra: cada minuto é preenchido por história. A minha, a sua, a dos diferentes povos que se misturam e transformam São José dos Pinhais. E nos últimos 100 anos, já parou para pensar quantas transformações definiram os rumos da cidade? Eu te convido a parar por alguns instantes para relembrar e entender exatamente a riqueza deste passado. Venha se envolver com essa história. A nossa viagem começa por aqui, pisando nas escadas centenárias da Catedral de São José dos Pinhais. Oi, Tobias. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Coisa boa. Bem, obrigada. Centenária essa escada mesmo? Ah, centenária, né? Eu fico imaginando quantas pessoas não passaram aqui, quantas famílias. São as pedras lá da época mesmo. São as pedras lá da época mesmo, né? Esses monolitos de granito lindíssimos, né? E como é manter tudo isso? É fácil, não é? Manter uma igreja por si só não é uma tarefa fácil, né? Quando nós estamos falando de uma igreja antiga como essa, o desafio é um pouco maior. Mas é muito prazeroso, né? Você saber que está mantendo a história viva. O ser igreja, o ser católico, o ser paróquia, hoje, no contexto de uma cidade grande, exige muita abertura às diversidades, abertura às novidades, às exigências dos tempos da pós-modernidade, linguagem apropriada. E a sede deve contemplar ainda mais essa comunidade? É o desafio da comunidade da paróquia e dos amigos da catedral, porque a cidade toda frequenta a catedral e ela precisa se capacitar para acolher novos rostos, novas faces, novos desafios, novas pessoas. É uma cidade muito dinâmica, uma cidade que cresceu muito nas últimas décadas, tem muitos rostos novos. Podemos até dizer que geometricamente é um espaço pequeno, mas ela abrange 1 milhão de pessoas, praticamente 1 milhão de pessoas, desde Quatro Barras até Rio Negro. Essa placa também tem uma história, não é? Tem uma história. Essa igreja catedral, ela foi dedicada no dia 13 de março de 2011. Foi uma celebração muito interessante, tinham muitos bispos nesta celebração. É um momento marcante porque uma igreja só é dedicada uma vez na sua história. Tem muito mais curiosidades, coisas que poucas pessoas conhecem. Vamos entrando aqui, Tobias. Esses bancos aqui todos são originais que você vê nessa igreja. Esse aqui é um exemplo ainda de um banco que não foi restaurado. Então a gente vê, né, as peças ainda muito danificadas, né? E o processo de restauração que nós estamos fazendo, então, procura resgatar essa origem para que ela tenha perpetuação. Quando a gente olha para os bancos aqui à nossa esquerda, a gente já pode ver eles restaurados. E isso está acontecendo para tudo que você vê de madeira na igreja, né? E outro tesouro histórico é a pia batismal, representando o sacramento da iniciação, uma relíquia de 1920. Esse piso já não é original mais. Não, esse piso original era de madeira, era tabuado, né? Inclusive se sepultava embaixo desse piso que era original. Esse piso ele foi trocado ali pela metade do século XX, né? E permanece íntegro até os dias atuais. E essas colunas maravilhosas, hein, Tobias? Eu gosto muito desse capitel com as folhas de acanto, né? Tudo na igreja deve ser simbólico, né? E as folhas de acanto justamente elas remetem a essa reverência que nós temos ao próprio Pai, ao próprio Cristo. E a gente fala brincando aqui com o padre, com a comunidade, que um dia quando essa igreja foi concebida, lá em 1905, a gente fala brincando que os nossos imigrantes já sabiam que um dia ela ia ser catedral. Porque para ser catedral, ela vai ter a presença de um bispo, mas no momento da dedicação da catedral, que nós vimos na placa, nós colocamos 12 cruzes na igreja simbolizando os 12 apóstolos. E essa igreja tem justamente 12 colunas, 6 de cada. E a gente não teve trabalho para isso, foi só fixar aquela cruz. Obrigada a quem fez isso lá em 1905, não é? Muito com bacana. Certeza, com bacana. certeza.
A altura total da igreja, na sua torre, são 33 metros de altura. E a torre abriga o relógio e os belíssimos sinos que estão lá. E nós estamos em plena restauração do coro, né? Para ele voltar à sua atividade de origem também, vai receber um novo órgão que a catedral está adquirindo. Vamos agora ao presbitério, me conte tudo. É para onde o olhar das pessoas está sempre direcionado, né? Mas nem sempre ele foi assim, não. Toda essa parte de cá, onde nós vemos essa mesa de comunhão, isso aqui foi uma ampliação, foi uma modificação também lá pela metade do século XX. E era aquele espaço ainda quando a gente chama de uma igreja pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II, quando o padre celebrava voltado ao Oriente. O padre ficava de costas para as o pessoas. povo, para o povo, justamente. E celebrava em latim ainda, etc. Daí que vem o termo assistir à missa. O latim já não era uma língua conhecida, né? Então as pessoas vinham de fato assistir à missa, né? E o contexto aqui, esse aqui não é, claro, obviamente, o primeiro altar, né? A partir do momento que a igreja tem a liturgia renovada, então aqui foi adequado. Tinha um altar de madeira sem valor artístico que permaneceu por muito tempo. E somente em 2010 esse espaço litúrgico foi refeito então aos modos que nós vemos hoje. O cuidado com a história também é encarado como missão para Maria Angélica Marocchi. O que a gente vê hoje, né, o que essa geração nova vê, essa catedral toda bonita, imponente no centro da cidade, ela já teve várias versões, né? Sim, essa é a 4ª versão dela, né? A história dessa igreja é muito antiga, tem mais de 300 anos. E em 1790 eu descobri, assim, nos livros de óbito da igreja, que os óbitos todos eram registrados dentro da igreja, não tínhamos cartório, né? Havia o costume de sepultar as pessoas dentro da igreja, né? Uma tradição que vem de Portugal. A igreja matriz de São José naquela época, século XIX, Agudos do Sul, hoje Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Mandirituba, Fazenda Rio Grande, Araucária, Piraquara, tudo era São José. E se falecia uma pessoa em Agudos do Sul, eles traziam o corpo para sepultar aí, porque tinha que ser dentro da igreja. Então, em 1858, eles inauguram o cemitério, aqui já estavam inaugurando dos outros locais. E começa-se um movimento no final do século XIX para construir uma nova, seria a 4ª versão. Aí começa essa construção, que ela leva de 1905 a 1920, 15 anos para ser construída. No dia 2 de agosto de 1920, então o bispo vem e dá a bênção de inauguração. Então São José dos Pinhais foi crescendo, né? Hoje Sim. essa cidade muito bonita, mas sempre ali em volta dessa igreja, da matriz, como né? eles Que falam. hoje é a catedral. Tobias, e como é que eu sei, ao entrar numa igreja, que ela já não é uma matriz e sim uma catedral? Ah, sim. A simbologia mais forte que nós temos disso é justamente a cátedra, ou sede, né? É este assento que simboliza o governo do bispo. Então isso faz a diferença no espaço litúrgico, né? E o interessante que eu trago aqui atrás para você, que aqui nós tivemos o capricho de colocar, nós somos uma diocese de 13 anos. São José dos Pinhais foi elevada à diocese, foi instalada a diocese em 19 de março de 2007. E aqui nós temos os seus brasões representando. Já nós estamos no 3º bispo, né? O primeiro foi Dom Ladislau Biernacki, que já de saudosa memória, e depois Dom Francisco. E agora nós temos Dom Celso Antônio Marchiori, né, que governa a nossa diocese. Me conte sobre a relíquia que existe aqui embaixo do altar. Isso, existe uma relíquia então que foi depositada sobre o altar, que é a relíquia da Santa Paulina. A relíquia é um pedacinho do corpo, no caso do osso aqui de Santa Paulina que está nessa igreja. É de tradição da igreja, no momento da celebração da dedicação, né, que se celebra apenas uma vez na história daquele templo, se depositar uma relíquia de um santo sobre o altar. Isso remonta ao princípio do cristianismo, quando os primeiros cristãos, sob um contexto de perseguição, celebravam às escondidas nas catacumbas. Nessas catacumbas eles celebravam sobre o túmulo dos primeiros mártires. Tobias, quando a gente entende mais da história, fica até mais belo de olhar. Nós estamos aqui bem no arco cruzeiro, Thaís, esse arco que divide o presbitério da nave da igreja. E essa imagem é a qual a gente se direciona sempre com essa belíssima composição do altar-mor, com São José e o sacrário ao centro e com a semicúpula lá em cima, com a Sagrada Família. É uma imagem muito tocante para nós.
Beleza histórica que em 2008 passou por um incidente. Na época, 13 imagens sacras foram derrubadas por um homem que invadiu a igreja. Houve esse episódio de destruição, um momento muito triste para nós enquanto comunidade, né? Mas nós nos restauramos com isso, Thaís. Foi interessante, né? A comunidade mesmo ficou com aquele sentimento que, pela imagem, eu também vou me reconstruir. E quem poderia imaginar que deste acontecimento com as imagens nasceria um trabalho de valor inestimável? Desde 2009 funciona na sede da catedral um ateliê de restauração de imagens sacras. Você lembra daquele momento? Como é que foi para você? Sim, foi no dia 3 de março de 2008. Ao chegar à igreja, nos deparamos com 4 cenários de total destruição. Além da destruição do patrimônio, o desespero de muitos membros da comunidade. As pessoas não estavam conseguindo entender exatamente o que estava acontecendo. Quantas imagens acabaram nas suas mãos? Como é que foi esse processo? Foram 13 imagens, de 4 altares. Felizmente, quando chegamos, já tinham isolado o local. Então, a partir desse momento, somente a equipe entrou para separar pecinha por pecinha, limpá-las, embalar, colocar em caixinhas. Muitas esculturas grandes saíram em caixinhas de sapato. Tínhamos que levar para um espaço. Então, pensamos um espaço aqui, na sede, de forma que não movimentássemos mais ainda essas imagens para que elas pudessem degradar mais ainda. E essas imagens, elas caíram umas próximas às outras, então se misturaram essas peças todas? Sim. Tínhamos de gesso, de papel machê, de madeira. A comunidade querendo saber se haveria possibilidade de restauro. Então nós tivemos que fazer uma montagem, um quebra-cabeça, né? E sim, temos as partes importantes, porque nós restauradores não somos artistas, nós somos técnicos. Eu tenho que ser técnica e fiel ao trabalho do artista, eu tenho que respeitar o trabalho do artista. Levamos 9 meses, eu e mais 8 auxiliares, tirando a repintura, poder encontrar, esse aqui é um pedacinho do cabelo do São José, esse é uma parte do cabelinho do menino, e aquilo foi crescendo. A Catedral de São José dos Pinhais, ela é rica em arte. Nós temos as pinturas murais, pinturas de parede, de forro, pinturas artísticas, pinturas decorativas, e o acervo de imagens é maravilhoso. Temos imagens que vieram de Tirol, Portugal, França, Itália, então de um grande valor artístico e histórico. Eu, enquanto restauradora, fiquei assim maravilhada que essas peças dessas imagens quebradas não foram parar embaixo do tapete. Coisa muito comum. Vamos restaurar, vamos preservar, vamos resgatar parte da nossa história que, de um dia, com um grave incidente, poderia ter acabado. No fim de um incidente, de algo ruim, nasceu um ateliê aqui dentro, aqui na sede. Sim, sabemos que no Brasil pouquíssimas dioceses têm um trabalho como esse, né? Então eu acho assim que o ponto positivo, diria assim, desse grande incidente foi o entendimento da comunidade da importância da preservação, da conservação e, se não tiver outro jeito, daí o restauro. História, arte, fé e religiosidade, que se entrelaçam com o desenvolvimento da população de São José dos Pinhais. Povo que hoje também é recebido na sede das associações, um espaço que já faz parte dos planos futuros da catedral. As outras paróquias foram engendradas, foram concebidas, foram instaladas a partir dos líderes aqui da matriz. Era uma só para todo o município, como disse a Maria Angélica, e para os municípios da região. Hoje são 42 paróquias,
no território que há um século atrás era uma só paróquia, esta. É a igreja mãe de toda a diocese de São José dos Pinhais. Daqui, toda a diocese é protegida, é abençoada, que a catedral não seja simplesmente um ponto de chegada, mas um ponto de partida. 2020, o ano do centenário da Catedral de São José dos Pinhais. O ano em que a humanidade entendeu o que é ser ponto de partida para o perdão, para a esperança. Ed è rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. A comunidade da Matriz, hoje a Catedral, não precisa de uma metamorfose, ela precisa crescer. Nós precisamos dar espaços e injetar forças, energia, luz, para que ela desabroche. De minha família, todos foram batizados aqui, né? Todos casaram aqui na catedral, inclusive eu, né? Primeiras crianças que entram por aqui, né? Que eu vejo vindo com o pai, com a mãe, eu fico pensando como eu vinha com minha mãe me trazia, meus pais, meus irmãos, né? A nossa catedral muito linda, sempre achei bonita. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui nessa igreja. Eu me sinto importante por estar ajudando Deus. Emoção também, né? Tipo, você tá aqui dentro, participando, vendo, observando. É um sentimento muito bom de estar aqui dentro. Eu gosto muito daqui. Dentro de um sentimento de espiritualidade do Papa Francisco, o meu desejo agora é que dessa igreja catedral todo o povo se sinta profundamente amado por Deus e enviado em missão. O reino de Deus é assim. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Que aconteça esta vida do reino de Deus em plenitude na querida tricentenária Catedral de São José dos Pinhais.